Uma maravilhosa tarde para você que nos acompanha. Mais um episódio aqui do programa Engenheirando. Você que está aí no seu sofá, a gente aqui nos estúdios da Rede TV. E, como eu sempre falo, eu tenho um compromisso de sempre trazer um convidado de altíssimo nível, um representante da engenharia, para a gente ter uma entrevista muito inteligente, mas muito bem-humorada, sem perder a simplicidade. E hoje eu não tenho apenas um convidado, eu tenho dois convidados de peso que estão representando a engenharia de produção. Mas antes de apresentar os meus convidados de hoje, meu diretor, solta a vinheta. E como eu falei, hoje eu tenho dois grandes convidados, representantes da engenharia de produção. E o convidado ele é engenheiro de produção formado pelo CESUPA, tem mestrado em engenharia de produção e sistemas formado pela PUC do Paraná. Ele é professor universitário de engenharia na graduação e pós-graduação. Tem 20 anos de experiência nas indústrias de mineração e alimentos. Tem 10 anos que atua como consultor nas áreas de engenharia de processos e qualidade e também é sócio fundador da empresa de consultoria Normaliza. O convidado 2 é o engenheiro, ele é bacharel em engenharia de produção, especialista em segurança eletrônica, ele também é policial militar, é empresário na área de rastreamento veicular e também é estudante de Direito. Temos dois convidados de peso, engenheiro Rui Silva e engenheiro Brazão. Sejam muito bem-vindos ao programa Engenheirando. Ed, obrigado aí, né? Boa tarde. Eu agradeço muito o convite aí, oportunidade desse bate-papo aí sobre engenharia. Isso, agradecer o convite, muito grato mesmo. E bora para cima. Vamos para cima. Eu sempre faço esse convite para todos os convidados aqui. Tenho muita coisa para aprender com vocês, mas antes de tudo, engenheiro Rui, engenheiro Brazão, vamos engenheirar? Vamos engenheirar. Isso. Primeiro, Rui, Brazão, estou muito feliz de estar recebendo dois representantes da engenharia de produção. Esse é o primeiro programa que a gente recebe essa classe tão bem representada. Sei que são dois cenários diferentes, são dois representantes de duas empresas diferentes e eu quero saber muita coisa hoje da aplicação da engenharia de produção no mercado. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que muita gente ainda tem dúvida da atuação desse profissional no mercado e eu já quero começar perguntando para vocês o que o engenheiro de produção faz, explica para a gente entender. Pô, Brazão, obrigado pela cortesia. Bom, novamente agradecendo, né, porque a gente, como engenheiro de produção, a gente fica honrado de estar participando do teu programa e justamente tirando essas dúvidas, né? Porque, historicamente, a engenharia de produção ela é relativamente nova, quando tu te compara aí com as clássicas tradicionais, civil, elétrica. Então, a engenharia de produção ela veio ganhando corpo, veio ganhando cenário, inclusive trabalhando junto com outras engenharias. Então, a gente tem hoje, por exemplo, grandes construtoras que, teoricamente, é focada em engenharia civil, onde o engenheiro de produção trabalha dentro. O legal da engenharia de produção é que ela pode navegar em muitos ramos de atuação. Por quê? O engenheiro de produção ele precisa entender como funcionam os processos dentro de uma organização. Então, a gente pode ver engenheiro de produção dentro da engenharia civil, dentro da engenharia elétrica, dentro de uma panificadora, porque lá dentro você tem produção. Você pega alguns insumos, né, trigo, ovo, queijo, enfim, e você tem todo um processo de transformação e você sai com o produto final para atender o seu cliente. Então, esse ciclo, essa linha de raciocínio, ela é um processo. Então, onde você tem entradas e você tem uma saída. Então, o engenheiro de produção, ele tem por raiz, né, entender esse cenário, otimizar, usar ele da melhor forma mais racional possível, gerando rentabilidade, melhorando os lucros para a empresa. Ou seja, de uma forma bem geral. Isso. Brazão. Muito bom, Brazão. Dá a tua visão aí sobre essa profissão. Vou trazer para uma língua mais entendível, no caso. Eu diria, entendeu, para mim, que o engenheiro de produção, ele é um médico jurídico. Tem um médico físico das pessoas e tem um médico jurídico. Então, ou seja, cada engenharia
é especialista em alguma área. O engenheiro de produção não. Ele seria, no caso, o clínico geral. A gente sabe tudo o que acontece dentro da empresa, desde o início do chão de fábrica até o último ponto. Então, ou seja, aonde estiver tendo algum problema ou alguma dificuldade, o engenheiro de produção ele tem liberdade para ir lá e corrigir aquele problema. Então, eu sempre tenho essa visão, que o engenheiro de produção ele é um médico, ele é um clínico geral de qualquer lugar que tenha processo. Aonde tiver um processo, algum sistema funcionando, o engenheiro de produção ele pode atuar e melhorar. Legal, muito bom. Pode falar. Pode completar, Ed? E assim, quando eu citei que a gente tem esse poder de atuar em vários cenários, se eu trazer um exemplo bem próximo meu, né, até pouco tempo atrás eu estava trabalhando, estruturando processos dentro de uma usina fotovoltaica, aqui próximo à cidade de Abaetetuba, a primeira usina da região. Então, a empresa me chamou, me contratou, né, para estruturar todos os processos, desde o início da implantação da usina, pegamos lá desde o desmatamento até a entrega da chave para o dono. Então, imagina assim, todos os processos envolvendo desde da supressão vegetal, terraplanagem, topografia, tá? E a gente consegue estruturar isso, porque um dos grandes gargalos hoje, e isso vai tanto da indústria quanto do comércio, é a cadeia de suprimentos. Então, muitos empresários, às vezes, eles não conseguem visualizar, e aí que entra a questão da consultoria, de você. Se você conseguir comprar hoje de forma planejada, você economiza dinheiro. Então, só que muita gente acaba não entendendo esse planejamento, não casa, né, o que você está planejando com aquilo que você compra e vira emergência, vira gargalo. Aí se vira gargalo, você tem que correr para comprar e aumenta o teu custo de produção. Então, a engenharia de produção ela está muito atrelada nos teus custos operacionais. A engenharia de produção, ela, quando eu converso com os clientes, eu falo logo assim, olha, eu não vou conseguir aumentar as tuas vendas. Eu não sou vendedor. Eu não vou conseguir aumentar o número de vendas de caneca, eu não vou conseguir. Mas o que eu vou conseguir? Tu melhorar o teu processo e reduzir o teu custo operacional. A gente consegue aumentar o teu lucro sem aumentar o teu faturamento. Porque aí vem uma conta que é muito simples, né? Se eu gasto pouco, sobra mais. Se eu gasto muito, sobra menos. Isso independente da tua quantidade de vendas. Então, o engenheiro de produção ele consegue navegar em todos esses pormenores dentro de uma organização. Muito bom, muito bom. Rui, te ouvindo, eu até tinha, inclusive, eu sou, a nossa audiência aí deve já ter ouvido falar que eu sou proprietário de uma empresa de engenharia. E a minha última gerente, ela era engenheira de produção, não está mais hoje com a gente, mas ela nos ajudava nesse processo. Eu quero perguntar para vocês, porque a minha avaliação, eu penso que os empresários ainda precisam muito entender a importância dessa profissão, porque eu não tenho visto, quero saber o que vocês pensam, eu não tenho visto a grande parte do mercado aproveitar a expertise desse profissional. É bacana esse exemplo que tu está dando de uma usina fotovoltaica, teve um entendimento que tem um profissional que ele, teoricamente, não executa nenhuma fase dos processos, mas ele garante a execução Isso mais mesmo. adequada de todas as fases do processo. Isso mesmo. Então, assim, o que vocês acham? O mercado já entendeu que investir num profissional como esse, em qualquer área econômica, vai trazer mais economia e, como consequência, vai botar mais dinheiro no bolso? Olha, eu vou falar por experiência própria. Eu, hoje, eu optei pelo empreendedorismo. Então, eu peguei todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi em engenharia de produção e aplico dentro da minha empresa, dentro do meu empreendimento, eu e o meu sócio. Então, ou seja, eu peguei o sistema da minha empresa e fui lá, desde o chão de fábrica dele até a entrega do produto, no caso do serviço que eu presto, e melhorei, desde o início até o fim. E aconteceu isso que o engenheiro Rui falou. Eu consegui, mesmo faturando a mesma quantidade, ter mais renda, porque tinha muita coisa no meio do processo que estava sendo fútil, que estava sendo inútil. Então eu estava perdendo dinheiro. E com o entendimento da engenharia de produção, eu consegui pegar esses custos que eu estava tendo e ser reduzido praticamente a zero. Então eu melhorei meu processo, simplesmente só uma melhora de processo, desde o chão de fábrica até a entrega do meu serviço, e consegui colocar mais dinheiro no bolso.
Então é essa visão que os empresários não têm ainda no momento, pelo menos aqui na nossa região. Para fora, o sul, para as outras regiões, isso é muito explorado. Isso é muito explorado. E a gente vê o grau de desenvolvimento, não querendo falar mal da nossa região, mas a gente vê o grau de instrução e de desenvolvimento que esse pessoal tem, porque é uma área muito explorada. E aqui na nossa região a gente tem muito potencial, só que a gente tem que abrir a visão para essa profissão, para o engenheiro de produção. Quando a gente entender que é mais dinheiro no bolso, isso aí vai virar febre, vai virar... Deus do livre, a gente tem uma dimensão do que pode acontecer aí no nosso mercado. Muito bom. Então, assim, infelizmente, o engenheiro Brazão citou, a nossa região, Belém, metropolitana, ainda tem uma visão muito reduzida do potencial que isso pode acontecer. E o que está acontecendo? Os engenheiros de produção formados aqui na região estão migrando para outros estados, estão migrando para os interiores. As empresas que a gente tem grande, as empresas de mineração, tá, elas já enxergam isso e estão buscando. Tem empresa de mineração que vai na faculdade atrás dos melhores que tem lá. E os outros que ficam aqui em Belém, as empresas não conseguem aproveitar. A empresa, ela subutiliza. Então, a gente tem um polo industrial em Belém, né? A gente tem algumas empresas em Belém, né, de médio, grande porte, que ainda não conseguem entender. E aí, por questões de financeiras, né, a pessoa vai se formando, querendo família, e ela vai buscando outras opções. Então, eu tenho bastante conhecido que está saindo do Pará e está conseguindo mercado fora do Pará. Então, falta um pouquinho esse estalo, né? Na minha atuação como consultoria, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de chegar e mostrar. Mas quando o empresário consegue enxergar esse movimento, aí a gente consegue deslanchar. Porque não foge muito, são números, né? Você consegue mostrar com números. Só que a dificuldade maior é porque esses movimentos eles não te dão um resultado hoje para amanhã. Não é imediato, não é a curto prazo. Eu já perdi contratos de consultorias porque o cliente queria fazer um projeto de 2 meses. Eu digo, não dá. Assim, não dá. Eu estou te sendo sincero, não dá. Poxa, Rui, mas vamos tentar. Não dá, meu amigo. Eu sou sincero, eu posso vir aqui, fechar algo 2 meses contigo, fazer aqui um oba-oba e vou-me embora. No 3º mês, desanda. Porque quando você mexe nos processos internos, você mexe com pessoas. E não é simplesmente eu chegar e mudar um padrão. Eu tenho que treinar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que auditar. Há toda uma metodologia atrás disso. E aí é que muitos empresários que têm uma visão, que eu digo que é um pouco curta, da financeira, Não quer gastar, né? Não quer investir, né? Quer fazer o investimento, e quando faz, já quer mês que vem, e não é assim. É porque a coisa ela é demorada, porque você trabalha com seres humanos, trabalha com pessoas. E aí uma coisa que quando a gente entra numa empresa para trabalhar nos processos internos, você mexe com a cultura organizacional. Porque existe pessoas, Belém, Belém, Pará, a gente tem um grande nicho de empresa familiar. 70% das empresas em Belém são familiares. Tá? 70%, 67% nessa margem. E aí você tem aquela visão do que eu aprendi com meu avô, que passou para o meu pai, que agora o meu filho está aqui. E diz assim, não, está dando lucro, vamos tocando. E aí você tem funcionários que é da época do avô, que fazem as coisas como foram ensinadas. E não necessariamente são as melhores práticas. Então, quando a gente chegar para mostrar uma melhor prática para alguém que já está 15 anos fazendo do mesmo jeito, é difícil. Sim. E aí você tem que gerar treinamento, mostrar a importância. A primeira vez não vai dar certo, porque... E gera custo. E gera custo. Isso gera custo. Então, o engenheiro de produção, ele consegue mostrar o cenário e te dizer, olha, daqui a 6, 7, 8 meses a gente vai conseguir gerar um resultado e tu vai conseguir ter esse retorno financeiro do investimento. Uau. Uau. Tu já trouxe o lado desafiador da engenharia de produção. Porque tá certo que não é só para empresário que vocês atuam, assim como a minha engenharia deve ter várias nuances para atuar, como o Brazão falou, pode abrir até a própria empresa dele e aplicar os conceitos, mas empresário, eu penso que a maioria, é lógico que os de grande porte já tem uma outra visão a médio e longo prazo. Eu acho até que é por isso que ficaram grandes, porque mudaram a cabeça. Mas a grande maioria dos empresários quer resultado não é para esse mês, é para ontem, né? A gente brinca, tu já tem que chegar te pagando. Então, já é um grande desafio, né?
E eu vou entrar já nessa deixa, desse desafio com vocês. Nessa dificuldade de convencimento dos empresários, como é que quebra essas objeções? O que tem que mostrar para o empresário? Porque, primeiro que dizer para o empresário que ele vai fazer um investimento agora para ter resultado daqui a 7 meses, 1 ano, isso aí já doeu o ouvido dos empresários. Já dói. Eu sou empresário, então eu falo aí de um lugar de fala com bastante propriedade. Mas como é que vende a engenharia de produção? Como é que convence? Quais são as estratégias que vocês colocam numa mesa de negociação? Olha, o que eu aprendi nesse pouco tempo aí já de estrada, já praticamente há 20 anos aí trabalhando para mim mesmo e fornecendo aí conhecimento para outras pessoas, para parceiros meus e amigos, discutindo relações, é o seguinte: a engenharia, ela casa com essa questão de apresentar projetos, porque é número. Então o engenheiro está familiarizado com o número. E o que é que o empresário quer ver? Ele quer ver papel, ele quer ver número. Quando a gente chega para ele só dizendo, como o senhor mesmo falou, daqui a 6, 7 meses você vai ter tanto de faturamento, tanto. Se eu só falar aquilo, eu nunca vou fechar um negócio. Eu nunca vou conseguir sair só dali da mesa. Agora, se eu chegar para ele com cálculo pronto, mostrando para ele, olha, você vai investir X, você vai ter esse tempo X e o resultado é Y. Em tantos meses você vai ter tanto de faturamento com tanto de investimento. Aí eu mostrei número para ele. Então é a minha palavra, tá? A minha palavra que está em jogo. E eu, como engenheiro profissional do ramo, eu confirmo que aquilo ali vai acontecer. Dentro, não vai ter hipótese, não vai ter, se o mercado subir, se o mercado descer, não. É somente com a questão do processo que a gente melhora. Eu vou mostrar números para eles que no final vai chegar no resultado. E aquilo ali, na hora que o empresário vê o número, pronto, muda. Já a cabeça dele já dá um start já. Então, esse hoje é um dos melhores modos do engenheiro de produção conseguir fechar em parcerias, empreendimentos e outras coisas. Legal. E uma das variáveis que eu utilizo é assim, eu peço para o empresário, me mostra como é que está o teu retrabalho. Quanto tu está retrabalhando? Retrabalho é um custo. O que é um retrabalho? Você faz um produto, chegou aqui na frente, ele não está apto para ser vendido. Você tem 2 possibilidades. Eu descarto, aí ele vira lixo, ele gera um resíduo, e eu tenho um custo, né? Porque eu tive um custo para comprar matéria-prima, eu tive um custo para produzir, agora eu vou ter um custo para descartar, que eu não posso jogar em qualquer lugar. Então, se ele ainda tiver alguma condição, a gente volta ele para o início para fazer um reprocesso. Isso tudo é calculável. Então, ele diz assim, Rui, a gente tem um retrabalho aqui de 7%, 8%. A gente calcula. E aí a gente lança o desafio, olha, nesse período aqui, a gente vai reduzir esse teu retrabalho para, se for 7%, vamos reduzir para 5%. O quanto esses 2% representa para ti? E como o Brazão comentou, e apresentar números. E aí cabe a nós fazer isso acontecer dentro da metodologia que a gente utiliza nas empresas. Então, assim, só que para chegar nesse ponto que eu estou te colocando já com uma certa facilidade, isso lá atrás, quando você sai da academia, é bem complicado. Você tem uma ideia, eu quando comecei com consultoria, eu já estou com consultoria há 10 anos, eu basicamente comecei com consultoria meio que pro bono, assim, meio que fazendo para elas por elas, para mostrar o serviço. Tá? Eu já fiz bastante consultorias só para o combustível e a alimentação ali, nada de gerar lucro. Tá? Hoje, depois de 10 anos que eu já consigo ter esse diferencial. Mas, e aí nisso também, porque dentro da engenharia, e isso eu creio que acontece em todas as engenharias, você também com o teu trabalho, com a tua expertise no mercado, com a tua seriedade, serenidade, tu vai começar a difundir isso dentro de uma clientela. E aí também existe muito também as questões da confiabilidade dentro do mercado. Então, se eu tenho uma frota veicular e eu já conheço o Engenheiro Brazão, eu sei que o serviço dele é bom, então a gente já começa a mostrar que, olha, eu tenho um engenheiro de produção bom, ele fez lá a empresa dele está crescendo, então você consegue disseminar isso no mercado, sempre mostrando para o engenheiro de produção. Mas realmente, no início, sem experiência, e aí você cai na mesmice do mercado, você tem que ser absorvido pelo mercado e dentro do mercado fazer o diferencial. Tá? Porque tem algo que acontece muito, tá? Algumas ilusões. Eu vou falar da engenharia de produção, que é onde eu convivo e aonde sou professor, conheço muitos alunos.
Tem muitos alunos que acham que vão virar engenheiro e já vai sair logo da faculdade para ser o diretor da empresa, porque eu sou engenheiro e... Vai ganhar 20 mil vai reais. ganhar 20 mil reais. Eu tive um professor na faculdade, e isso há 15 anos atrás, ele dizia que a sala, né? Ele dizia que quem fosse se formar já ia ganhar 10 mil. Isso há 15 anos atrás. E nessa época eu estava trabalhando na indústria, eu ficava olhando para ele, dando ali a minha... né? Mas não podia falar para não quebrar a moral com o professor, senão ia todo né? mundo desistir do curso. Isso mesmo. Mas não é assim, tá? Você sai como qualquer profissão, né? Você vai para o mercado, aí você vai entrar num cargo baixo. Hoje em dia o mercado ele tem uma certa estratégia que é assim, você se forma, ele não te contrata como engenheiro, ele te contrata como analista. Só que quando ele coloca a necessidade, o folder lá, preciso de um analista, lá dentro ele coloca formação em engenharia. Formação em engenharia. Mas não te contrata como engenheiro. É um macete, é um macete. Ele faz. E aí você vai. Você vai porque você tem que começar, você tem que entrar no mercado. Eu fui assim. Tá vendo? Você Eu tem fui que entrar no analista mercado. ambiental. Tá vendo? Mas e não vai logo o engenheiro ambiental. Aí eu entendo o lado da empresa. Você não vai contratar um recém-formado para ser engenheiro ambiental E pagar pra 9 mil reais por ele. assinar todas as documentações e a responsabilidade que tem. Então a empresa começa a verificar se realmente aquele potencial pode ali na frente virar um engenheiro. Então, assim, entra no nível inferior da pirâmide. E aí cada um de nós vai ter que deixar o seu diferencial. Isso vai depender da produção, da engenharia civil, da elétrica. Sim. Cada um vai ter que malhar e mostrar por que veio. Sim, isso é igual para todo mundo, toda engenharia, assim. E eu não posso nem bater nos empresários hoje, porque hoje eu estou do outro lado, né? Que é interessante. Eu tenho vários profissionais da engenharia hoje dentro da área de engenharia e a gente acaba usando a estratégia que um dia eu critiquei. Olha, Rui, eu preciso falar isso aqui. Eu preciso confessar. Mano. Um dia eu já falei, pô, esses empresários criaram esse tal de analista. E aí, só para não pagar e o que o CREA diz que a gente merece. E hoje eu entendo esse caminho. E também acabo precisando, não é só uma questão de valorização. Hoje, eu até penso, Rui, que a pequena empresa, se ela não tiver estratégia para conseguir trazer esses profissionais para estruturar processo, para a empresa aumentar a caixa, para ir progressivamente conseguir pagar melhor essa equipe, a pequena não vira média, a média não vira grande, e aquela avezinha nunca vai virar águia, porque as águias sempre vão dominar o mercado, né? Lógico que de maneira nenhuma eu quero ser aqui alguém que vai promover que se pague pouco do mercado. Pelo contrário, eu acho que uma das vantagens do capitalismo é essa liberdade de negociação e a meritocracia, que eu sou super a favor. Quanto mais você se capacita, mais você ganha. E se a tua empresa não te valoriza, uma outra te valoriza, e esse é o jogo, né? Mesmo. Acho que foi assim com vocês, foi assim comigo. E você, como profissional, e é o que eu sempre indico, falo para qualquer conhecido que está nessa área, você tem que continuar se especializando no mercado. Tá? Então, você decidiu seguir o viés dentro da produção, né? Como as outras engenharias, você tem os seus viés para você se especializar, você vai e não para. Porque o mercado ele é cada dia mais competitivo. Cada dia mais competitivo. A cada semestre se formam muitos profissionais que estão entrando no mercado. Então, se você ficar parado, logo chega alguém e a gente te engole no mercado. É isso. Assim, depende da habilidade e da expertise de cada um para se desenvolver dentro do mercado. Olha, hoje sou pai de 3 filhos. Parabéns, meu amigo. Bom, vou aumentar a família mais ainda. Ah, que bom. E os meus filhos me veem à noite, 10, 11 horas da noite, no computador, no livro, lendo. Aí eles vêm, pai, você está estudando? Eu estou, meu filho, estou. O conhecimento é o resto da vida. Enquanto a gente estiver em vida, nunca pare de buscar conhecimento. Se atualize, se especialize sempre, porque o mercado ele não para. O engenheiro de produção que se formou hoje, amanhã já tem uma outra exigência, já tem uma outra qualificação, já tem uma outro caso que o mercado exige. Então, o cara que se forma hoje, se amanhã ele não se atualizar, ele fica para trás. Uma outra ferramenta, né? Porque a área de vocês é aplicar a melhor ferramenta
para melhorar os resultados de um processo. Só que a ferramenta de 5 anos atrás não é mais a mesma de hoje. Inclusive, pessoal, a gente tava... Pessoal, né? Tem o costume, porque eu fui aluno dele. Ah, rapaz, que Ele revelação. não quis, né? Ele não quis. Rapaz, o homem ele é não quis dizer humilde, que é ele é velho humilde. também. Isso. É verdade. Foi seu professor. Foi meu professor. Essa cara aí. de novo, né? Pô, obrigado. Agora... Mas qual é a questão? A gente estava até comentando do Power BI. Do Power BI, que hoje é uma ferramenta que, se a gente for falar, perguntar para 10 na rua o que é Power BI, vai virar até piada. Ah, é doença? É o quê? Mas é uma ferramenta hoje importantíssima. Qualquer engenheiro, em qualquer área, tem que saber mexer no Power BI. Não é fazendo propaganda, não é fazendo nenhuma divulgação, mas é o mercado. Tá ganhando um Pix, não tá? Nessa empresa aí, não tá? Mas é uma ferramenta hoje que é primordial para gestão, que é primordial para controlar qualquer negócio, qualquer processo. Então, o cara que ele não tiver especialista, se ele estiver lá no Excel, ele vai ficar para trás, pô. Ele vai ficar para trás. Outro Pix. No... É outro Pix já. É outro Pix, né? Rapaz, muito bom, muito bom. A gente já vai, eu só tenho tempo agora só para fazer mais uma pergunta para vocês. Estou gostando demais desse papo. Quero até deixar vocês apresentarem as empresas de vocês. É bacana que você hoje é empresário de uma empresa de segurança eletrônica. Uhum. Inclusive, meu diretor, já põe na tela aí. O nome da empresa é... CTR. Tem engenharia de produção dentro da CTR? Demais, desde o início. Então, meu diretor, vamos divulgar até para as empresas, né? Vocês fazem segurança de frotas de veículos, né? Essa aqui é a logo bonita. Essa daqui, caveira de boina vermelha. Caveira de boina vermelha. Isso aí o vagabundo teme quando vê. Os vagabundos temem. Essa aqui não perde carro e se perder... Na hora que é de ver, já deixa a moto no local. Já sabe que os homens vão atrás. Legal. Então, isso aqui é uma empresa que faz o rastreamento de moto, carro, caminhão. Somos especialistas em qualquer veículo automotor. Aonde estiver, na região do metropolitana, até mesmo nacional, a gente consegue localizar o veículo e bloquear ele. Essa é a nossa especialidade hoje. Legal. Eu vou fazer uma brincadeira. Então, se o dono quiser levar, vocês encontram o dono lá. Tudo. Tem muitos casos. Legal. Muito bacana. E assim, eu acho que vale a pena dizer, né, que é um prazer receber você aqui. Inclusive, os veículos da Aero Engenharia são garantidos aí pela CTR, e a gente está muito satisfeito aí de ter a prestação de serviço de vocês na nossa empresa. Parabéns pelo trabalho, e não tenho dúvida que o crescimento dessa empresa tem a ver com os conhecimentos da engenharia de produção. Absoluto. Muito bom, parabéns. E meu diretor, joga também aqui a logo, o portfólio da Normaliza. Engenheiro Rui, como é que essa empresa trabalha? Como é que faz para contratar você? O que o empresário ganha contratando essa empresa? A Normaliza surgiu, né, como uma necessidade que eu observei no mercado, justamente das empresas terem a dificuldade de melhorar os seus processos internos. Tá? Então, a gente já está no mercado há 10 anos, né, e aí a gente está aqui na região ainda do Pará. Trabalhando, a gente tem alguns clientes ativos. Atualmente, coincidentemente ou não, aí agora foi uma coincidência mesmo, todos que trabalham ainda comigo são engenheiros de produção. Tá? Não foi proposital. Mas por que isso me ajudou? Porque tudo aquilo que a gente faz, de alguma forma, essas pessoas já viram na academia e também tem uma experiência em determinado nicho de uma indústria. Tá? Então, nesse momento que a gente está aqui, eu tenho engenheiros trabalhando em empresas dentro, aqui no estado do Pará, aqui em Belém, região metropolitana, Abaetetuba, Barcarena. E aí eu, como fundador, fico acompanhando todos os processos, e a ferramenta que ele citou aqui do Power BI, a gente utiliza muito para controlar e ter essa visibilidade do processo. Tá? Então está aqui, tem o nosso Instagram, que é @normalizaconsultoria. Legal. Então você pode checar lá, a gente faz as postagens. A gente trabalha também, né, com os nossos clientes dentro da nova lei de LGPD, de confidencialidade. Então, assim, não se preocupem em chamar a gente, porque a gente vai trabalhar, fazer os nossos processos, fazer os nossos procedimentos, e nada sai da empresa. Existe um contrato de confidencialidade que a gente, inclusive, após o término da Normaliza dentro da empresa, a gente mantém uma confidencialidade no mínimo de 5 anos. Tá? Que é para não ter nenhum risco de divulgação. Você pegou essa tecnologia daqui, levou para lá.
é tudo aquilo que a gente leva de arcabouço para dentro da empresa. Tá? Muito bom, muito bom. Engenheiro Brazão, engenheiro Rui, preciso falar para vocês que o nosso tempo já estourou. Quero agradecer por vocês terem aceitado o convite, mas eu quero fazer, pela primeira vez eu vou fazer isso. Eu vou convidar para vocês, não sei se vocês vão topar, quero convidar vocês para semana que vem, no próximo sábado, a gente está aqui dando continuidade nesse papo. Quero saber se vocês topam. Opa! Por mim, rapaz, falar de produção para mim é um prazer, tá? Por isso que o tempo acabou rápido, porque estava muito bom. Muito bom. Fechado. Então, muito obrigado. E para você que está mais uma vez nos acompanhando aqui na Rede de TV, esse foi o episódio 13 do programa Engenheirando. E nunca esqueça, todo sábado às 15 horas, você aí no seu sofá comendo aquela pipoquinha com manteiga e a gente aqui recebendo um engenheiro de um altíssimo nível para essa conversa muito descontraída. Então, muito obrigado por prestigiar esse programa e semana que vem a gente tem outro encontro marcado. Fui!